A paz do Senhor. Nós somos da Assembleia de Deus Boa Esperança. Estamos mais uma vez realizando a EBD em estudo. A congregação Boa Esperança Parnamirim, setor 2, coordenada pelo pastor Georgen, o qual saudamos com a paz do Senhor também. Hoje nós vamos realizar mais um estudo, a lição de número 2. Eu sou o presbítero Marcos. Está conosco o nosso irmão diácono Diego. Chamamos a sua atenção para a inscrição no nosso canal. Faça a sua inscrição, dê um like, dá uma joinha lá, participa do nosso canal. Hoje nós vamos comentar a lição de número 2, o qual fala sobre a predileção dos pais dos filhos, dos pais por um dos filhos, o qual nós temos hoje o texto áureo, que está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 28, e diz: Eu amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. A verdade prática diz o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A revista a qual nós estamos estudando tem hoje como palavra-chave predileção, o qual a nossa introdução, vamos falar, fala sobre a história de Isaque e Rebeca, né? Que parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara, né? O qual fala na lição do número 1. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação do filho. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Isso nos relata muito bem o lar como deve ser. Os nossos irmãos Isaque e Rebeca tiveram uma infeliz repetição dos seus pais, né? Abraão e Sara, tendo como dado o privilégio a alguns dos filhos, um para um filho, o outro para o outro, e é isso que nós vamos ver nesta lição, neste dia de hoje, certo? Que obviamente essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós, pais, educamos os nossos filhos na criação, a base doutrina da Bíblia Sagrada, certo? E essa é a vontade de Deus. E é essa que nós vamos ver. Hoje nós temos dois subtópicos, certo? O qual o nosso irmão diácono Diego vai comentar aqui o nosso primeiro subtópico. Não é isso, meu querido? Exato. Chegamos então ao primeiro tópico dessa lição, cujo título é O Plano de Deus para a Família e Sua Presciência. O primeiro ponto é o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Como nós conhecemos a história, Isaque também experimentou a mesma provação que seu pai, porque alguns anos depois da sua união com a sua esposa, ele descobre que ela é estéril. Isso parecia uma contradição, porque eles estavam debaixo da promessa que Deus havia feito de fazer da linhagem de seu pai Abraão uma grande nação. E veja em que situação agora ele se encontra ao perceber que sua esposa era estéril. A sua fé é colocada à prova. Os planos de Deus para aquela família iam muito além do que eles podiam imaginar. O comentarista da lição chama atenção para o fato de que ele ora e precisa aguardar 20 anos até o cumprimento da promessa através da gravidez da sua esposa. Veja, Rebeca engravidou aos 60 anos de idade. Existia um propósito de Deus, mas esse propósito precisava ser provado pelo tempo. Isaque precisava ser provado pelo tempo. Seu caráter precisava ser moldado. E graças a Deus que ele não fez a mesma coisa que seu pai, né, e sua esposa Sara.
aguardou o tempo e no tempo determinado por Deus, como o comentarista conclui esse ponto, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. O propósito, o segundo subtópico, vamos falar sobre o propósito presciente de Deus, né? Como Deus ele tem um propósito em cada vida de cada ser humano. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, como está lá escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Isso independia das circunstâncias que envolvesse essa história. Ou seja, independente das circunstâncias que a história fosse envolvida, Deus já sabia como é que essa história ia se realizar. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Olha só como é que Deus ele é muito... o amor dele vai muito além daquilo que nós imaginamos, né? Rebeca e Isaac pediram um filho e ele concedeu logo 2. Né? Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois dos gêmeos, já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Gênesis capítulo 25, versículo 22. Olha só. Então já começou o embate no ventre de Rebeca. Já começou a briga. No entanto, o caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Veja só a presença de Deus, como ele já sabia o que ia acontecer. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Ou seja, mesmo as coisas que antes de acontecer, Deus já tem a presciência daquilo, ele é sabedor de todas as coisas, tudo o que acontece na nossa vida. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Até porque se ele determinasse, nós seríamos meros robôs, né? Então, aí nesse ponto entra o livre-arbítrio, daquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Contudo, o Senhor tem um propósito para cada vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Então, aquilo que Deus quer para a nossa vida, independente de qualquer circunstância, é perfeita. A vontade de Deus sempre é perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. Certo? Então, a vontade de Deus na nossa vida é que nós sejamos boas pessoas, que nós sejamos íntegros, temos a nossa criação, temos a nossa vida no plano de Deus, o qual esse tópico 1 fala aqui, nesses 2 subtópicos. Não é isso, nosso irmão? A primeira na sinopse, ele diz o seguinte: os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo, ou seja, cada propósito que Deus tem na nossa vida, independente das circunstâncias de cada tempo, ele sempre vai ser cumprido no tempo certo. Não é isso, Diego? Exatamente. E o tempo do Senhor é perfeito. É perfeito. Ele nos encontra maduros o suficiente para que sua bênção não acrescente dores. E é o que nós vemos por toda a Bíblia. Homens e mulheres que receberam a promessa, mas que precisaram esperar o tempo certo. E houve uma preparação, né, para que a bênção de Deus os encontrasse prontos para desfrutar dela, sem que ela acrescentasse dores. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver o conflito familiar. É o primeiro ponto, mais uma vez, o comentarista da lição vai explorar a esterilidade de Rebeca. Nós vamos ver que o patriarca orou por isso. Na leitura bíblica em classe, né, que deve ser feita com todos os alunos, nós vamos ver que em Gênesis 25, 21, o patriarca orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Porquanto era estéril, o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. O patriarca precisou orar, pedir ao Senhor que sua esposa, que era estéril, concebesse. O comentarista da lição vai nos trazer a realidade de que uma mulher na antiguidade que não pudesse gerar filhos, querida, era desprezada.
A situação era tão desagradável, tão inconveniente, que a lei previa, inclusive, que mulheres nessa condição podiam ser repudiadas. E esse era o cenário, né? Mas ao invés de repudiar sua esposa, o patriarca, confiante na promessa, ora a Deus. E corrigindo, na verdade, era Isaac, né, que aos 60 anos de idade recebeu a promessa, ouviu, né, que a sua esposa havia tido a Esaú e Jacó. Gênesis 25 e 26. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então, nesse primeiro ponto, a esterilidade de Rebeca parecia ser uma contradição à promessa que Deus havia feito, mas era só uma ferramenta para tratar o caráter de Isaac e de Rebeca. Muito bem, nós vamos aqui no segundo subtópico falar sobre os conflitos, né? Que muitas das vezes, quando nós temos conflito nas nossas vidas, né? Então, o conflito entre os dois filhos de Isaac já vinha desde o ventre de Rebeca. Então, os filhos lutavam desde o ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, né? Então, algumas tradições de hoje são mantidas ainda em algumas famílias. Está escrito lá em Salmos 127, dos versículos 3 a 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar um filho desejado e pagaram um alto preço. Veja só como é quando nós, seres humanos, queremos antecipar aquilo que Deus prometeu. Paga-se um alto preço. Não há nada que Deus prometa que ele não cumpra. Então, eles pagaram um alto preço. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Muitas das vezes, nas nossas aflições, nas nossas tribulações, queremos recorrer a outros tipos de procedimento e esquecemos de que, primeiramente, nós, como cristãos, devemos pôr nossos joelhos no chão e orar e perguntar a Deus e pedir a orientação de Deus. Foi assim que Isaac fez, buscou primeiramente a ajuda do alto. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do ventre, dentro do seu ventre, né? As mulheres sabem muito bem disso, quando estão gerando seus filhos, quando a criança começa a se mexer muito, né, dentro do seu ventre. Imagine tendo aquele conflito já, a troca de poucos carinhos entre Esaú e Jacó, né? A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Veja só, dentro do ventre dela, ela já sabia que tinha 2 grandes gerações, né, que estava sendo gerada. E ali já tinha iniciado um grande conflito. Não é isso, profeta? Exatamente. E chegamos assim ao terceiro ponto, né, desse segundo tópico da nossa lição, favoritismo do casal pelos filhos. Se nós observarmos, vamos ver que chegamos ao centro do nosso tema, da temática dessa lição, que é justamente tratar para as consequências de favoritismo na família. E explorando a situação de Isaac e sua esposa, Rebeca, o comentarista da lição, chama atenção para a diferença de personalidade que tinham os 2 filhos desse casal. E como um era mais inclinado ao pai, no caso Esaú, e Jacó mais inclinado à sua mãe. Isso tinha uma razão, porque se nós virmos o contexto, vamos observar que Isaac amava Esaú porque ele era um perito, caçador, né? E o seu irmão, Jacó, era um homem simples, que vivia em tendas, e Rebeca amava Jacó. Eu chamo a atenção para o versículo 28 da nossa leitura bíblica. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó.
Queridos, nem tudo que está registrado nas Escrituras está colocado como modelo. Às vezes é para nos mostrar modelos que não devem ser seguidos. Esse é um desses casos. Por causa dessa predileção do seu pai Jacó por Esaú e sua mãe Rebeca por Isaac por Esaú, Rebeca por Jacó, nós vamos ver que muitos conflitos que já estavam preditos desde o ventre da sua mãe vão acontecer dentro de sua casa. E o exemplo trazido aqui pelo comentarista, o ensino que se extrai disso, é que essa predileção não é do agrado de Deus. É interessante nós observarmos que, apesar de personalidades diferentes, deveria haver equidade dentro do lar, sem preferencialismo, sem predileções. E o comentarista conclui a análise desse aspecto dizendo o seguinte, no último parágrafo: entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Muito bem. Nós vamos entrar agora no terceiro tópico, que vai falar sobre o problema da predileção por filhos na família. Mas antes queremos te falar, faz a tua inscrição, tá certo? No canal EBD em Estudo, dá lá um likezinho, tá certo? Nos siga, dá uma joinha lá, deixa um comentário, tá certo? E faz a tua inscrição. Neste terceiro tópico, vamos ter mais 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando, dessa forma, a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais na época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Então, já demonstra aqui que o próprio Isaac já tinha uma tendência a gostar mais de um filho do que o outro. Nós somos pais, nós sabemos muito bem disso, quem tem mais de um filho sempre dividiu o amor, né? Não podemos mais pegar um filho ou deixar o outro desprezado. E assim, Isaac já tinha essa tendência a amar mais Esaú do que o próprio Jacó. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Olha só, nós sempre devemos compreender qual será o propósito de Deus nas nossas filhas, nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, principalmente a gente que somos pais, que somos o sacerdote de casa, e saber o que Deus quer para os nossos filhos. Então, Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e o que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 filhos se sentisse prejudicado. Deus jamais ia fazer coisas que prejudicassem. Então, Deus sabia o que ia acontecer. O erro foi Isaac não ter esse conhecimento, não ter essa preocupação de buscar primeiramente as coisas do alto para saber qual era o propósito de Deus sobre os seus filhos, não é isso, Deus? Exatamente. Isso é muito interessante, né? Esse aspecto aí, porque chegamos ao segundo ponto, onde vamos ver Jacó, o filho predileto de Rebeca. Ora, era sabido e pela palavra que Deus havia dado que o maior serviria o menor. E aí era uma referência à primogenitura de Esaú. Apesar disso, houve artifícios durante a vida de Jacó por parte dele e agora também por sua mãe. Isso revela, expressa o desejo, a ânsia de se antecipar à intervenção perfeita de Deus. Paulo fala sobre esse episódio. É interessante, né? Como é profunda a verdade revelada aqui, porque o primogênito era Esaú.
Mas está escrito, Paulo falando sobre isso, dizendo que Deus deixou claro: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Falando sobre a soberania de Deus. É isso que nós devemos observar aqui. Todas as tentativas que houveram de se antecipar à perfeita vontade de Deus trouxeram problema. A predileção da mãe, né, o posicionamento do pai como quem queria defender a primogenitura, porque esse era o curso natural, né? A lei dava a Esaú o direito natural da primogenitura. Mas o que nós vemos é uma ansiedade em fazer cumprir a vontade de Deus. E essa ansiedade provocou, por parte de Jacó, aquela tentativa, né, de comprar a primogenitura, e sua mãe, ao enganar o seu esposo para roubar, ou na cabeça dela, né, se apropriar da bênção que o pai daria ao seu filho. Tudo isso é ensino, queridos, para a gente ver que todos esses episódios de problemáticos, né, que causaram problemas, são consequência de homens e mulheres que não aguardaram o tempo perfeito. E o tempo de Deus é perfeito. E se ele havia dado a promessa de que o maior serviria ao menor, já estava posto a sua vontade e a sua soberania, bastava descansar. Essa é a lição, né, querido presbítero Marcos, que a gente extrai aqui desse ponto. É verdade. Nós vamos entrar no terceiro subtópico, que fala sobre o problema da predileção pelos filhos, né? Nós estamos vendo sempre dá problema quando a gente quer ajudar Deus, né? Quer se antecipar os fatos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Cai sobre nossa responsabilidade de pai. Como eu falei anteriormente, nós somos o sacerdote do nosso lar. Então, faltou a Isaac esse controle, essa sabedoria de que o controle era dele, o líder da família era ele. Ele tinha que tomar uma posição. Então, faltou essa habilidade e sabedoria para ele contornar essa situação. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. Veja só. Isaac não atentou para o fato de que ele teria essa habilidade e não fez. E Rebeca, por outro lado, não avaliou os danos morais e espirituais que tudo aquilo ia causar no seu lar. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Veja só, é uma tragédia quando os pais, né, querem tomar mais amor por um filho do que para o outro. Talvez você possa estar pensando, não, mas é isso, um pai gosta mais de um filho do que do outro, mas a Bíblia nos relata aqui que é uma tragédia, tá certo? Então, estes são herança do Senhor. Os filhos são herança de Deus. São bênçãos que Deus nos concede. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de trauma e problemas emocionais. Quando eu estava estudando esse fato, irmão Diego, a gente viu que hoje a gente levantou até um certo estudo sobre os lares, os filhos que têm problema, que são criados sobre lares separados. Gera um grande problema, um grande trauma quando os filhos não têm o pai e a mãe. Porque nós, pai e mãe, nós somos a bússola por qual os filhos tentam orientar eles. Tá certo? Então, isso causa um problema emocional grandíssimo quando os filhos não são criados nos lares onde tem os dois, pai e mãe. Então, nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, em Efésios capítulo 6, versículo 4. Então, volto a dizer mais uma vez, nós, pai, nós temos a responsabilidade não só de educar
de ensinar, mas a responsabilidade do ter o equilíbrio emocional dos filhos, físico, né, do ponto de vista físico, emocional e espiritual. A base de todo o lar é o pai e a mãe. Então, nessa sinopse número 3, nós temos os pais têm as responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Nós, pais, temos essa responsabilidade do desenvolvimento saudável e equilibrado dos nossos filhos. Não é isso, profeta? Exatamente. E assim a gente chega à conclusão da nossa lição de hoje, e onde meditamos, queridos, sobre as consequências da predileção, né, de pais por filhos. Aprendemos e é um momento para refletir, e se nós temos cometido esse equívoco, nos corrigir, porque as consequências podem reverberar por toda a vida dos nossos filhos. Precisamos ter esse cuidado. Esse é o ensino que nós vimos na palavra de Deus. Houveram consequências trágicas. Às vezes nós pais não fazemos ideia das consequências que pequenas atitudes vão trazer para os nossos filhos. É onde precisamos orar, pedindo sabedoria e direção ao Espírito Santo, para conduzir o nosso lar de forma que a casa onde moram os nossos filhos seja um lar, onde haja amparo, direção, como disse nosso amado irmão, uma bússola. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Temos cuidado, né, nas coisas que dizemos, nas atitudes que tomamos, porque é isso, são sementes pequenas, não é? E toda semente cresce. Que nós semeemos na vida dos nossos filhos bênção, né? Sementes de bênção, de estabilidade emocional, né? de uma autoestima saudável, tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar aquele joinha, e nos vemos numa próxima edição do EBD Estudo. Fique com Deus. Um forte abraço e a paz do Senhor.